Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu não sei quanto a vocês, mas comigo acontece que quanto mais se aproxima o Natal, mais o espírito natalino toma conta de mim. Uma sensação gostosa, quase que infantil, pura, invade todo o meu ser. Um tanto quanto difícil de explicar essa mistura de emoções e sentimentos que se apodera de mim. Hoje, mais ainda, pois sei o verdadeiro sentido do Natal. E você, meu irmão e minha irmã, meu amigo? O que sente ou como seu coração reage quando se aproxima essa data tão sublime para nós? Com que olhos você vê a aproximação do Natal? De qualquer forma, vou tentar aqui colocar de maneira simples e com uma linguagem mais simples ainda, o verdadeiro sentido do Natal para nós cristãos católicos através do presépio. Primeiramente, o verdadeiro Natal nunca poderá mudar, visto que não mudará a compreensão do que é o Natal na alma dos católicos de verdade. Analisemos o que é Natal para aqueles que estão na contramão da verdade. Nessas almas, Natal não deixa de ser um exagerado consumismo, uma vermelha figura de Papai Noel, sem significados e com um único objetivo: dar presentes. E por ironia, seu trenó vem deslizando pelo céu no verão brasileiro, sem contar as exaustivas músicas de Jingle Bell tocadas nas lojas. Ainda podemos ouvir de várias pessoas um Feliz Natal para você. E no máximo de uma ignorância e inocência, uma tremenda mesa regada em família, com presentinhos, beijinhos, indigestões e bêbados jogados no sofá da sala. E quando o Natal não é tão inocente, se realiza um canto pagão e naturalista. Adeus, ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Eis a realidade de quem está na contramão do cristianismo, o pagão. Dinheiro, saúde e prazer. Sem Deus, sem redenção, sem alma. Que triste Natal é esse? Esse já não vem a grande luz que brilhou para ele em Belém, ou seja, até a luz do Natal está ofuscada e poucos compreendem essa luz. Bom, no presépio estão alguns verdadeiros significados. Mas o que é um presépio? Um dos símbolos mais comuns do Natal dos países católicos. É a reprodução do cenário onde Jesus nasceu. Uma manjedoura, animais, pastores, os três magos, Maria, José e o menino Jesus. O costume de montar presépios surgiu com São Francisco de Assis, que pediu a um homem chamado Giovanni Villita que criasse o primeiro presépio para visualizar, sensibilizar, facilitar a meditação da mensagem evangélica, do conteúdo do mistério de Jesus Cristo que nasce na pobreza e simplicidade. O que me espanta é que tudo está bem resumidinho e, no entanto, o povo olha as pequenas figuras e não compreende o que significa. Que um menino nos foi dado, que um filho nasceu para nós. Algumas pessoas devem perguntar o porquê que se vê no presépio um menino e uma manjedoura, entre um boi e um burro. A Virgem Maria, Mãe de Deus, adorando seu filhinho que é o Verbo de Deus encarnado, envolto em panos. São José contemplando Deus menino tremendo de frio a uma luz fraca. Ainda no presépio, um anjo pairando sobre a cabana rústica, uma estrela, pastores com suas ovelhas, cabras e bodes. Um galo que canta na noite, os reis que chegam olhando a estrela, seguindo-a para encontrar o menino com sua mãe. Todo esse cenário envolvido em um cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que têm boa vontade, conforme podemos conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Queridos irmãos e irmãs, isso aconteceu nos dias de Herodes, quando César Augusto decretou um recenseamento. E como não havia lugar para Maria e José na hospedaria,
Em Belém, terra de Davi, eles tiveram que se refugiar numa cocheira entre um boi e um burro, porque assim se realizaram as profecias que dizia em Miqueias capítulo 5, versículo 1: Mas tu, Belém Efratá, tão pequena entre as clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. E mais em Isaías capítulo 7, versículo 14: O Senhor vos dará esse sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E continua em Isaías capítulo 1, versículo 3: O boi conhece o seu dono, e o burro conhece o presépio do seu senhor. Mas Israel não me conheceu, e o meu povo não teve inteligência. Profetizou Isaías muitos séculos antes. Queridos irmãos e queridas irmãs, como percebemos nessas poucas passagens bíblicas, Cristo devia nascer em Belém, que providencialmente tem origem hebraica e significa casa do pão. Bet igual a casa, lei igual a pão. Cristo devia nascer em Belém, casa do pão, porque o próprio Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meu irmão, minha irmã, Cristo nasceu em um estábulo, e esse estábulo representa a igreja, onde recebemos o pão vivo que desceu do céu, isto é, o próprio Cristo. Mas por que a presença dos animais? Bom, os animais deixam a sujeira no chão e comem no coxo, enquanto na igreja os católicos deixam a sujeira de seus pecados no confessionário e depois comem o corpo e bebem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente presente na hóstia consagrada, na mesa da comunhão. Continuemos olhando para o presépio e refletindo: por que Jesus devia nascer de uma mulher? Para provar que era homem como nós, e como tal sentia fome, sede, frio, dores. Podia se alegrar, se sentir feliz, ter emoções, ou seja, tudo como nós. Mas devia nascer de uma virgem, coisa impossível sem um milagre, para provar que era Deus. E com isso, nos mostrar que como ele podemos ressuscitar. Esse era o sinal, isto é, o milagre que anunciou a chegada do Redentor. Uma virgem seria mãe. Agora um detalhe bem curioso que muitas das vezes deixamos passar despercebido, porque profetizou Isaías, como vimos acima, sobre o boi e o burro no presépio. O que significa o boi e o burro? Analisemos. O boi era ainda e é em muitos lugares o animal usado para puxar o arado na lavoura da terra. Isso nos leva a refletir. Terra é o homem, pois Adão foi feito da terra. Assim concluímos que trabalhar a terra é símbolo de santificar o homem, ou representa a santificação do homem. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os judeus tinham sido chamados por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo, isto é, para dar vida, ou seja, ser sal espiritual, santidade aos homens e ensinar-lhes a verdade, ou seja, a luz. O boi era então o símbolo do judeu. O burro, animal que simbolizava a falta de sabedoria, era o símbolo ou representação do povo gentio, dos pagãos, homens sem sabedoria. Com o nascimento do menino Jesus em um estábulo, junto a esses animais, significa que Deus veio salvar objetivamente os homens, judeus e pagãos. Por isso, no presépio de Cristo deviam estar o boi, que representa o judeu, e o burro, que representa o pagão. Jesus chamou para junto de si, no presépio, também os pastores e os reis, para condenar todos que pregam que Cristo nasceu como exclusivamente para os pobres. Assim como o sol brilha para todos, Deus quis salvar a todos, sem acepção de pessoa. Por isso, chamou os humildes e os poderosos, junto à manjedoura de Belém. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós temos: Eis que uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Viemos adorá-lo. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia-lhes à frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. E o adoraram.
abriram seus cofres e lhes ofereceram ouro, incenso e mirra. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos olhando para o presépio e meditamos. E percebemos que Deus não mandou um único sinal, tanto para os pastores quanto aos magos. Os pastores eram judeus e, como tal, por terem a fé verdadeira, mandou-lhes um sinal espiritual, os anjos. Quanto aos reis magos, pertenciam a um povo sem a religião verdadeira, então mandou-lhes um sinal material, a estrela. No presépio havia ovelhas e bodes. Será que isso também tem um significado? Óbvio, Deus veio salvar os bons e os pecadores. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 17, nós temos: Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho. Eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Meu irmão e minha irmã, e a virgem envolveu o menino em panos. Fez isso, é claro, porque o pequeno tinha frio. Era Deus menino, sofrendo frio e fome por nossos confortos ilícitos e nossa gula na pobreza e no desprezo, por nossa ambição e nosso orgulho. Por isso se fez homem como nós, mas principalmente porque aquele menino Jesus, que era o Verbo de Deus feito homem, que era a palavra de Deus humanizada, tinha que ser envolta em panos, pois que a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, aparece envolta de mistérios. E os pastores e os reis o encontram com Maria, sua mãe, para mostrar que só encontra Cristo quem o busca com sua mãe. E para nos mostrar que diante de Jesus, mesmo ainda menino, todo poder cai por terra de joelhos. E percebemos ainda, olhando para o presépio, que os pastores e reis levaram alguns presentes. Os pastores levaram ao menino Jesus suas melhores ovelhas e seus melhores cabritos, enquanto os reis magos levaram a mirra, incenso e ouro. A mirra representa a penitência, o incenso a adoração e o ouro o poder. Esses gestos de oferta nos revela também que tudo é de Cristo. Deus é o supremo Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano absoluto a quem devemos tudo. E para reconhecer que Ele é a fonte de todos os bens que temos, é que devemos levar-lhes em oferta o melhor do que temos. Em nossas igrejas tem a tradição de ser montado o presépio, que ao olharmos para ele, possamos meditar ali o Evangelho e vivê-lo verdadeiramente e não somente achá-lo um espetáculo de criatividades e de luzes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-nos para receber a bênção. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento transfigurou este dia, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação do seu Filho uniu a terra aos céus, vos conceda a sua paz e o seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com o testemunho de vossas vidas. A alegria do Senhor seja a vossa força. Querido irmão, querida irmã, desejo a todos vocês um feliz e abençoado Natal.